Olá, boa noite. Boa noite a todos, caros participantes, estudantes, professores, profissionais, colegas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Natácia, sou professora de Biologia no IFPR em Cascavel, e sou integrante da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do campus. Essa comissão, ela foi criada no ano de 2018 e ela tem o intuito de atender ao Decreto Federal 5.940 de 2006, onde as autarquias federais devem se enquadrar no sentido de destinar os resíduos sólidos gerados para sua destinação correta, seja a reciclagem, seja o aterro sanitário, os inservíveis, ou a compostagem, né? Mais do que isso, essa nossa comissão, que é composta hoje por 6 servidores, entre professores e técnicos administrativos, ela tem como um grande objetivo envolver a comunidade acadêmica na parte da educação ambiental relacionada à questão do consumo, do consumismo de materiais e a geração de resíduos sólidos. É com grande satisfação que a gente está realizando o nosso primeiro evento online, né? Esse é o webinar. Estamos muito felizes de receber todos vocês. Hoje, dia 5 de junho, a gente faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU, né? E a gente tem aí a presença de grandes profissionais da área ambiental que venham contribuir conosco para a disseminação dessas informações, né, que impactam social e ambientalmente a vida das pessoas a respeito dos resíduos sólidos. Infelizmente, a gente está vivendo essa pandemia, onde as pessoas estão distantes fisicamente, mas, por outro lado, a gente tem essa oportunidade de usar a tecnologia ao nosso favor e permitir, então, a realização desses eventos e de encontrar pessoas geograficamente distantes, né, o que, às vezes, presencialmente não seria possível. Bom, então, iniciando a nossa webinar, eu vou explicar mais ou menos como que vai ser a dinâmica desse nosso evento, tá? Os convidados, então, eles vão fazer as suas apresentações de em torno de 15 minutos, certo? E vão compartilhar tela, vão apresentar slides. Daí, as perguntas que eventualmente surjam, vocês podem colocar no chat aí do YouTube, que os nossos colegas da comissão, eles estão elencando essas perguntas, e aí, ao final, os palestrantes, aí, os nossos convidados, eles vão responder. Então, a gente pede gentilmente aí que os participantes mantenham os seus microfones desligados, né, e que permaneça ligado só o do convidado que esteja falando. Essa webinar, ela está sendo gravada e vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, nesse momento, eu convido minha colega, a professora Lilian Orvati, para fazer a apresentação dos nossos convidados. Boa noite. Boa noite, Natácia, boa noite a Grazi, a nossa intérprete, e boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, sejam bem-vindos nesse nosso evento. Como a Natácia falou, o momento que nós estamos vivendo de pandemia, infelizmente, impede que possamos realizar algo presencialmente, mas nós não podíamos deixar de fazer alguma coisa nesse dia, né? A semana inteira está sendo desenvolvidas ações voltadas ao meio ambiente, e a gente também precisava fazer alguma coisa que a gente pudesse nos encontrar, dividir conhecimento e parar para pensar um pouquinho, né, no meio ambiente. Existem inúmeros assuntos que a gente poderia estar abordando, todos tão importantes, né? Mas nós vamos aqui destinar esse webinar com o título não vamos estar falando, então, nessa noite. E para falar sobre isso com a gente tem 3 convidados muito especiais para a gente. Então, a gente começa
professor aqui do Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel. O professor Sandro, professora Lilian, você nos ouve? Está cortando um pouquinho o seu áudio. Então, se você me permite, eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. A professora Lilian vinha falando do nosso primeiro convidado, é o professor Dr. Sandro Balandi Romanelli. Ele é bacharel em Direito, advogado, doutor em Recursos Humanos e Democracia e especialista em Direito Processual Civil Contemporâneo. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal do Paraná, do campus Cascavel. Nossa segunda convidada é a Gislaine Souza Rosa. Ela é educadora, bióloga e mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual de Maringá, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, atuou como professora docente da Universidade Estadual do Norte do Paraná nos cursos de Ciências Biológicas e da especialização em Saneamento Ambiental. Atualmente, na Biotalk, Comunicação Ambiental, atua como consultora em sustentabilidade e realizando palestras, cursos, orientações e consultorias no setor público e privado. E a nossa terceira convidada é a Keila Kochen, que é engenheira ambiental, mestre em tecnologias ambientais, atua desde março de 2009 como engenheira ambiental na Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel, na divisão de resíduos sólidos e recursos hídricos. Atualmente, a Keila é coordenadora do Programa de Coleta Solidária, no convênio com a Itaipu Binacional, e atua como consultora ambiental. Então, muito obrigada pela participação de vocês, nossos três convidados. Eu inicio, então, nossa conversa com a Keila, apresentando, então, os tópicos aí relacionados a esse nosso webinar, que tem como tema resíduo não é lixo, repensando o consumo. Keila, fique à vontade, muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Como a prof já me apresentou, eu sou a Keila, agradeço o convite da professora Natácia, do FPR. Vou falar um pouquinho hoje para todo mundo que está assistindo a respeito do gerenciamento de resíduos aqui no nosso município. Eu posso compartilhar a tela já? Tá dando para ver a tela? Oi, não estou ouvindo. Oi, não estou ouvindo, Natácia. A gente não está conseguindo ver sua tela. Vocês estão me ouvindo agora? Então, tá, deixa eu abrir agora. Foi? Ainda não. Então, mais uma vez, eu fiz igual eu tinha feito antes. Share screen, né? A tela inteira. Agora apareceu? Agora sim, Keila, tá ok, podemos continuar. Então tá. Vou começar então já a apresentação. Como a prof já falou, eu atuo desde 2009, faz não sei quantos anos,
na Secretaria de Meio Ambiente, na divisão de resíduos sólidos e recursos hídricos, mas eu atuo bem direcionado à questão dos resíduos sólidos. Só vou ligar meu cronômetro aqui. E eu vou falar hoje um pouquinho para vocês como que funciona a questão do gerenciamento de alguns tipos de resíduos no nosso município, principalmente no que se refere aos resíduos recicláveis. Nós temos uma infinidade de resíduos, né, que são gerados diariamente nas residências. Hoje é muito comum uma pessoa, por exemplo, fazer uma faxina na sua casa e ela vai tirar dali inúmeros tipos de resíduo. Desde um pneu velho, de um sofá velho, de resíduo de poda, de galho de árvore, e geralmente essa pessoa ela vai procurar a prefeitura para fazer essa coleta. E não é bem assim que funciona, nós temos responsabilidades quanto à gestão de resíduos. Então, eu já quis começar mostrando essa tabela que eu fiz, quais são os resíduos hoje que são de responsabilidade do município, das prefeituras, especificamente. Nós temos o resíduo domiciliar, que é aquele resíduo sólido urbano gerado nas residências. Então, aquele lixo que a gente gera no nosso dia a dia em casa, né? Então, independente do tamanho da residência e do número de pessoas, esse resíduo é de responsabilidade do município, a realização da coleta e da destinação final. Nós temos também os resíduos comerciais, referente aos pequenos geradores, também de responsabilidade do município. Os RCDs, que são os resíduos da construção e demolição dos pequenos geradores. Cada município define o que é pequeno gerador. Para Cascavel, é até 1 metro cúbico por obra de resíduo gerado. E os resíduos aí públicos, gerados em feiras, parques, resíduo da rodoviária, resíduo do aeroporto, entre outros. Aí de responsabilidade, então, do gerador, a pessoa que gera, ela precisa fazer a destinação final, o transporte e a destinação final. Os RSS, que são os resíduos de serviço de saúde, os resíduos da construção e demolição dos grandes geradores, também é responsabilidade, então, grandes obras, grandes construtoras, eles são responsáveis. Os resíduos agrícolas e os resíduos industriais, também responsabilidade do gerador. Aí nós temos alguns tipos de resíduo, que nós chamamos de resíduos especiais, cuja responsabilidade ela é compartilhada. Aí, então, vai se aplicar o conceito de logística reversa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são uns exemplos, né? Pilhas, lâmpadas, baterias, embalagens de agrotóxico, eletroeletrônicos em geral, resíduos volumosos e pneumáticos inservíveis. Os volumosos são aqueles tipos de resíduo como sofá, colchão velho, móveis. Nós aprendemos desde criança na escola que nós temos que separar o resíduo em duas frações, que é o seco e úmido, ou o reciclável e orgânico, e até hoje é dessa forma que é ensinado. Mas o que a gente percebe atualmente? Hoje em dia já é possível nós identificarmos 3 frações de resíduos. Os secos, que são os recicláveis, papel, plástico, metal, vidro. Os orgânicos, que também podem ser reciclados, né, por meio de processos biológicos, como o resto de comida, que também algumas pessoas chamam de resíduo úmido. E a terceira fração são os rejeitos, são aqueles resíduos que eles definitivamente não são passíveis de reciclagem ainda. Então, em países desenvolvidos, nós já podemos identificar esses 3 tipos de coleta. Então, tem o dia do reciclável, seco, o dia do orgânico e o dia do rejeito. Aí, até a pedido da professora, como nós temos um público bem variado, né, ainda tem muitas dúvidas em relação ao que pode e ao que não pode ser reciclado. Então, em relação ao metal, coloquei o metal primeiro, porque é a tipologia que tem mais valor agregado para comercialização hoje. Então, praticamente todo tipo de recipiente em metal é reciclável. Então, nós temos latas, tudo que é tipo de lata de bebida, enlatados, inclusive latas de tinta, que até recentemente as latas de tinta eram uma categoria de resíduos
que era classificada como resíduo perigoso. E aí, recentemente, houve uma alteração na legislação, na resolução CONAMA 307, que classifica os resíduos da construção civil. Foi um pedido da própria Associação Brasileira da Indústria de Tintas, a Abrafat, para que a lata de tinta, desde que vazia e com aquela fina camada seca, ela fosse considerada reciclável, assim foi feito. Hoje as latas de tinta vazias são 100% recicláveis, na categoria de metais. As embalagens de produto de higiene e limpeza, embalagem de desodorante, tem muita gente que tem dúvida, são recicláveis. Os resíduos da construção, como ferragens, calhas, rufos, arames, prego, tudo 100% reciclável. E hoje a dificuldade da reciclagem na categoria de metal seria clipes, grampos, esponja de aço, que é o bombril, né? Aí, pulando, então, para o papel, que é a segunda categoria que tem mais potencial de reciclagem. Nós temos aí o papel branco e o papel impresso. O branco tem maior valor agregado, mas todo ele é reciclável. Papelão, que é o papel ondulado, né, que é chamado papel cartão, jornais, revistas, caixas, livros, tudo 100% reciclável. O que não é reciclável? O papel toalha, usado nos banheiros. Guardanapo não é reciclável. E qualquer tipo de papel contaminado com rejeito. Então, posso pegar um papel branco, se ele estiver contaminado com material orgânico, inviabiliza a reciclagem. Fitas ou qualquer material que tenha adesivo também não é reciclável. E, claro, o papel sanitário também não. Aí o plástico. Potes, embalagens em geral, embalagens de produto de higiene e limpeza, tudo reciclável. Aqueles frascos de amaciante, aqueles frascos de hipoclorito, a famosa que boa, né? Tudo é reciclável, inclusive tem um valor agregado considerável. Forro de PVC, aquelas sacolinhas de mercado, copinho plástico, frascos de remédio, desde que vazios, reciclável. O que não é na categoria de plástico reciclável? Material contaminado, fibra plástica, temos bastante dificuldade, e as embalagens metalizadas, que é o BOPP, que tem um nome difícil, eu logo vou falar um pouquinho mais desse resíduo. O vidro também, ele é 100% reciclagem, tanto as embalagens de alimentos, como as embalagens de bebidas, os recipientes de bebida, as embalagens de produto e de higiene pessoal também é reciclável. A dificuldade do vidro hoje é a questão do vidro plano e temperado, que é aquele vidro de janela, ainda tem uma dificuldade muito grande para reciclar. Vidro de espelho, cristal e porcelanas em geral, louças em geral. Eu fiz duas tabelas aqui para a gente exemplificar, para eu conseguir exemplificar, porque tem muitos estudos que comprovam que vários materiais do quadro da direita, principalmente, são reciclados. O problema é que eles têm um mercado difícil para escoamento e comercialização, e isso acaba dificultando a reciclagem. Dentre os não recicláveis, nós temos ali as embalagens metálicas, o BOPP, aquelas embalagens de chips, bolacha recheada, conservas em geral, que agora está vindo também, antes vinha enlatado, agora está vindo também nessa modalidade de laminadas, pacotinho de suco, não é reciclável. Então, esse é um rejeito que, por mais que a gente coloque no reciclável, ele vai acabar indo para aterro sanitário. As espumas, o poliestireno, também não é reciclável. As fraldas descartáveis, também não é. Quem já tem bebê ou teve, sabe o volume de resíduo que se gera em um dia numa casa que usa fralda, né? Bebê ou tem adultos também que necessitam utilizar. Nós fizemos um estudo entre 2014 e 2015 para identificar a composição gravimétrica dos resíduos que são recebidos no aterro sanitário de Cascavel. E nós concluímos esse estudo que 4%, nós estamos falando 4% de 300 toneladas dia, então são 12 toneladas dia, 12 mil quilos, são fraldas descartáveis. Então é um valor muito alto e que não tem reciclagem ainda. E aí, aproveitando o momento que a gente está vivendo, né, também para esclarecer, as luvas, EPIs em geral e máscara
não são recicláveis também. Aí nós temos os materiais de difícil comercialização. O vidro hoje, mesmo ele sendo 100% reciclável, ele tem um valor de mercado muito baixo. Hoje nós comercializamos o vidro, que chega nas unidades de triagem, entre 3 a 4 centavos o quilo. É um valor muito baixo. É um material que ele exige um manuseio com cuidado. Hoje, para nós conseguirmos despachar uma carga de vidro, eu preciso juntar as cooperativas, né, em torno de 40 mil quilos, para que viabilize o transporte desse material. Esse material precisa ser descaracterizado, então, ou quebrado ou triturado, para evitar a comercialização, principalmente de bebidas caras, né, do litro inteiro que a pessoa compra para fazer falsificação. Então, é um material que é reciclável, mas o mercado dele é difícil. Por isso que, geralmente, quando algum catador independente, quando não é a coleta formal, a coleta seletiva que vai coletar o seu resíduo, provavelmente eles vão deixar o vidro, o isopor, né, que são volumosos e tem um valor baixo, ou vão acabar descartando na primeira esquina. O isopor é a mesma coisa, ele é 90% de ar, ele precisa ser extrusado, então nós precisamos retirar esse ar e compactar ele para viabilizar o transporte. Isso também dificulta muito a reciclagem. E essas forminhas de PET também têm grande dificuldade de comercialização. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa coleta aqui em Cascavel. Nós temos um programa, hoje ele se chama Reciclar é Preciso, mas ele vem sendo implementado desde 2003, e hoje ele atende 99% da área urbana com a coleta seletiva. Nós temos hoje essa coleta terceirizada, é uma empresa que presta esse serviço. Para isso se utiliza de 6 caminhões do tipo baú, e nós dividimos o perímetro urbano em 33 setores de coleta. Em alguns bairros, uma vez por semana, e na região mais central, 2 vezes por semana. Se alguém tiver uma dúvida em relação ao dia que a coleta passa na sua casa, nós temos as informações no site. Esse material que é coletado nas casas, ele é destinado atualmente para 2 locais, operados por cooperativas e catadores. São barracões grandes, entre 2.000 e 3.000 metros quadrados. Nós temos hoje aproximadamente 120 catadores envolvidos nesse processo, que fazem esse trabalho, e eles processam 300 toneladas por mês, aproximadamente, de material. E nós temos uma média de rejeito alta ainda. Nossa média agora é com o nosso novo projeto, né, que é por meio do convênio da Itaipu, é reduzir esse rejeito, que hoje é de 30% para 15%. É uma meta bem ambiciosa, mas se a população colaborar, nós acreditamos que é possível. Isso significa que hoje 30% do que chega para ser triado é rejeito e vai para aterro, vai ser aterrado. Por isso, então, eu gostaria de chamar muita atenção para a questão de separação na fonte, nas casas, e a higienização desse material. Não precisa lavar com bucha, detergente, mas precisa fazer aquela higienização prévia, principalmente nos dias de hoje. Em virtude da pandemia, como já foi comprovado que o vírus do Covid, ele persiste na superfície de materiais, nós estamos fazendo a quarentena dos resíduos, até por recomendação do Ministério do Trabalho, para preservar os catadores. Então, hoje esse material ele fica aproximadamente 72 horas em quarentena. Se tiver material contaminado ali no meio, principalmente com comida, vai atrair ratos, vetores, causar uma série de incômodos e até inviabilizar a reciclagem daquela pilha. Então, precisa ser feita essa correta higienização do material. Aí, para finalizar, eu vi ali que tem o professor que vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos, né? Mas são informações importantes, que todo mundo de interesse público. Nós temos aqui em Cascavel já cinco empresas que implantaram, estão cumprindo o acordo setorial da logística reversa. Então, o que seria a logística reversa? É a cadeia
da responsabilidade compartilhada. Eu, consumidor, comprei, utilizei o produto e esgotei o produto, agora eu preciso destinar. Então, a minha responsabilidade na cadeia é achar um ponto e levar. O comércio que vendeu, obteve lucro com isso, ele vai receber, ele vai disponibilizar o ponto. E o fabricante, né, que é lá no final da cadeia, ele vai vir buscar e vai dar o tratamento e a destinação final adequada. Hoje, então, se alguém tiver pneumáticos inservíveis, nós temos um ponto em Cascavel para receber. Embalagens de agrotóxico também, o Impev tem um ponto aqui em Cascavel. O Jogue Limpo é um programa de embalagens de óleo lubrificante pós-consumo. Então, se você tem tanto a embalagem ou o óleo na sua casa, óleo pós-consumo, óleo lubrificante, né? Não óleo de cozinha. Você pode levar nesse ponto. A ABIN, que é a Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos, ela ainda não implementou o acordo setorial dos eletroeletrônicos em geral, porém ela está recebendo pilhas, por enquanto. Temos um ponto também. E a Reciclos é uma ONG que administra os recursos da logística reversa das lâmpadas fluorescentes. Nós temos também pontos aqui em Cascavel para você fazer o descarte da sua lâmpada. Então, todos esses endereços eu posso passar depois, tem também no site da Secretaria do Meio Ambiente. Seria isso, o tempo é curto, né? Eu tentei resumir o que deu, mas depois estou aberta para responder as questões. Obrigada por enquanto. Obrigada, Keila. Daqui a pouquinho a Keila volta com a gente, então, para responder algumas perguntas e para a gente conversar. Eu vou convidar a Gislaine agora para entrar aqui conosco. A Gislaine vai falar um pouquinho sobre o conceito do lixo zero e dos trabalhos que ela vem desenvolvendo nesse assunto. Seja bem-vinda, Gislaine. Pode compartilhar sua tela, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu agradeço ao convite da Lília e do Instituto Federal para falar sobre esse assunto. É um tema que eu gosto bastante de falar e, ultimamente, é o meu foco de trabalho, essa questão dos resíduos. Para começar minha fala aqui, eu trago a seguinte questão. Já que a gente está na Semana do Meio Ambiente, o que é o meio ambiente? 5 segundinhos aí para vocês buscarem uma imagem na cabeça de vocês que represente o meio ambiente. Provavelmente, para a maioria das pessoas, o que veio como uma imagem do meio ambiente, do que seria o meio ambiente, foi uma paisagem natural. Foi uma floresta, foi um riacho, uma praia. Isso não está errado, não está totalmente errado. No entanto, o meio ambiente ele está muito mais próximo da gente do que essa visão somente do natural, do que não foi antropizado ainda. As cidades são meio ambiente, os escritórios, as empresas, as nossas casas, nós somos parte do meio ambiente, nós somos meio ambiente. Tudo que nós fazemos afeta o ambiente e, consequentemente, afeta a nós como humanos e como sociedade. Está tudo entrelaçado. Então, essa questão da gestão de resíduos eficiente, ela afeta não só o meio ambiente como o meio ambiente natural, mas também a nossa saúde, questões sociais, questões econômicas. Então, é um ponto crucial para se ter um desenvolvimento sustentável da sociedade, uma convivência sustentável com o natural e para que a espécie humana perdure por mais anos do que a gente tem como previsão, que a gente consiga fazer uma convivência sustentável. Então, esse paradigma, esse enfrentamento
ambiente versus o ser humano, ele não deve existir. A gente tem que olhar isso de uma forma integrada. Por isso, eu trago para vocês aqui, como embaixadora do Lixo Zero, eu vou falar sobre o Instituto, para vocês entenderem qual que é a nossa missão, e um pouquinho de como que funciona as aplicações dessa missão do Instituto, como que a gente trabalha com a questão dos resíduos. O Instituto Lixo Zero, ele foi fundado há 10 anos, esse ano ele completa 10 anos, e ele é uma parte, é um braço da Zero Waste, que é uma aliança internacional, que trata dessa questão de uma gestão eficiente de resíduos. Assim como a Keila falou, que há vários países já que têm políticas bem instituídas com relação à coleta de resíduos, que cada dia da semana coleta um tipo de resíduo, devido principalmente a essas iniciativas que esses países têm relacionada ao Zero Waste, que é uma gestão mais eficiente dos resíduos. E o Instituto, ele está aqui no Brasil há 10 anos, fomentando, então, essa ideia, fomentando esse conceito de uma gestão eficiente. Como que a gente pode trabalhar esse conceito mais próximo da sociedade, mais próximo dos indivíduos, das empresas, do setor público. Então, os embaixadores do Instituto Lixo Zero, eles fazem essa parte, fazem esse trabalho de motivar, de engajar a sociedade civil, as empresas, o setor público, para que olhem com um olhar diferente para os resíduos, não como um problema, e sim como uma solução para várias problemáticas da sociedade. Eu vou trazer aqui um pouquinho, então, da descrição do que o Zero Waste diz que é o lixo zero, o que é o lixo zero, o que é essa meta lixo zero. Eles trazem que a meta lixo zero é uma meta ética, econômica e eficiente. O que isso quer dizer? Meta ética, porque eu, como indivíduo e como empresa, como governo, como figura pública ou privada, eu passe a verificar as minhas atitudes, não só o que faz bem para mim, mas o que faz bem para a sociedade e para as gerações futuras. Por isso, é uma meta ética. E uma meta econômica, porque a gestão eficiente de resíduos, ela traz uma série de benefícios para um não desperdício da matéria-prima. E isso traz um benefício econômico, traz um benefício social e um benefício ambiental também. Então, é uma meta de sustentabilidade. E essa meta busca fazer um incentivo dos ciclos naturais e sustentáveis. Se a gente for pensar mais sobre os ciclos naturais, como que a natureza funciona, vocês sempre vão lembrar, vão ter contato, na verdade, vão conseguir entender que a grande maioria dos processos naturais, eles são cíclicos. A gente tem o ciclo da chuva, o ciclo da matéria, com os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do potássio. Então, todos esses processos são processos cíclicos, que a natureza ela consegue ser muito eficiente e ter também um gasto de energia muito menor do que se fosse um processo linear. Então, a meta de ser lixo zero traz esse incentivo de que os materiais eles sejam projetados para ter uma recuperação pós-uso, que eles retornem
a cadeia, a fábrica, a empresa, e não que sejam destinados para um aterro ou para um lixão. Porque há duas problemáticas em você ter esse material encaminhado para um aterro. Você tem a problemática de que você está enviando matéria-prima, ou seja, jogando dinheiro no lixo, e tem também os gastos que são feitos pelas prefeituras e pela parte pública para encaminhar esse material. É um dos gastos mais significativos para a gestão pública, a questão da coleta e destinação dos resíduos. Provavelmente, em várias cidades, ele está entre o terceiro ou quarto maior gasto. Então, ao invés de a gente mandar matéria-prima para o aterro, a gente deveria pensar melhor em reestruturar como é feita essa cadeia, para que não seja feito esse encaminhamento de matéria-prima de uma forma errônea para os aterros. Então, o que uma das ideias que o Lixo Zero fomenta é que, ao invés da gente utilizar a economia da forma que a gente começou a entender desde a Revolução Industrial, uma economia circular, em que eu retiro a matéria-prima, manufaturo aquilo lá, produzo um objeto, um produto, uso, consumo e descarto, para uma economia mais circular, uma economia mais eficiente, que faça um uso da matéria de uma forma eficiente. E para isso é importante, sim, que seja feita a reciclagem, que é um ponto que a Keila levantou, da importância de se separar corretamente esses materiais, mas é importante também haver um redesign desses materiais. Embalagens que têm mais de um tipo de material, às vezes não são reciclados, porque eles precisam dessa separação que é muito difícil e acaba não sendo reciclado. E um redesign também para um reuso, para a gente poder reutilizar esse material para alguma coisa nas nossas residências, ou que eles sejam mais fáceis de fazer o reparo, que ao invés de você jogar uma peça inteira, você consiga, de uma forma mais fácil, fazer o reparo. Então, o Lixo Zero é uma meta eficiente nesse sentido, de diminuir, ter essa visão de diminuição do impacto na retirada de matéria-prima. Então, você diminui o impacto ambiental e também diminui a geração de resíduos, que também gera um impacto ambiental. Eu trago aqui a ilustração de uma torneira, porque enquanto a gente não coloca um balde debaixo dessa torneira, a gente não consegue ver qual o volume de água que está sendo desperdiçado ali. Então, no caso do resíduo, também é isso, é igual que ela falou. Quando você faz uma gravimetria, que é você medir, você pesar o quanto de resíduo você produziu por uma semana ou por um mês, você passa a entender qual é o seu impacto como cidadão ou como empresa com relação ao resíduo que você produz. E o Instituto Lixo Zero, além de ter essas ações relacionadas à conscientização, à motivação, por conta dos embaixadores, promovendo palestras ou eventos que são feitos durante o ano, os embaixadores e os consultores, eles também fazem certificação das empresas. Eles ajudam as empresas a atingirem essa meta Lixo Zero. Como que funciona aqui? Um exemplo bem resumido de como funciona essa certificação. Primeiro é feito um diagnóstico da instituição ou da empresa que quer se tornar Lixo Zero. Então, da onde que vem a matéria-prima que essa indústria utiliza? Quais são os fornecedores? Que tipo de
de embalagem utiliza? É papel? É plástico? Que tipo de plástico? Esse plástico, ele tem mercado depois para ser comercializado? Então, é feito todo um estudo para que seja construído, então, um plano que torne esses processos mais eficientes dentro dessa empresa ou dessa instituição. Pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser um escritório, qualquer repartição, pode ser sua casa também, é só que sua casa não vai ter um certificado lixo zero, é mais interessante um certificado aí para uma pessoa jurídica ou uma ONG, por exemplo. Então, é feito esse plano, e esse plano é executado, e depois que esse plano é executado, que eu faço alterações, então, nos processos dentro dessa empresa ou dessa instituição, é feito uma certificação de que essa empresa ou instituição é lixo zero, se ela conseguiu atingir a meta de encaminhar 90% dos resíduos novamente para a cadeia produtiva. Porque o que acontece é que a grande maioria do que é produzido como rejeito, como resíduo, é encaminhado para os aterros. Há, sim, a porcentagem de reciclagem, mas ainda é muito inexpressivo a quantidade de reciclagem no Brasil. Em média, a reciclagem no Brasil é de 3%, média municipal de reciclagem nos municípios. Então, tem muito ainda a se trabalhar com relação a uma destinação correta. Principalmente, então, um dos pontos que o lixo zero traz, além dessa redução, é repensar como que esse resíduo depois vai ser destinado. Então, antes de adquirir ou antes de inserir uma matéria-prima na indústria ou inserir um produto na nossa vida, pensar sobre qual que vai ser o caminho e qual foi antes o caminho, como que ele chegou até mim como consumidor ou como empresa, e para onde que ele vai. Pensar sobre essas estruturas e esses processos da matéria de uma forma mais estruturada, para que a matéria-prima seja utilizada com eficiência. Eu encerro, então, a minha fala aqui a respeito do lixo zero, e eu fico à disposição para perguntas, então, e outras dúvidas que vocês tiverem ao lixo zero. E eu convido também quem tiver interesse em ser embaixador, em participar dessa movimentação, a entrar em contato comigo ou com o próprio Instituto Lixo Zero nas redes sociais deles, para fomentar essas ideias e que a gestão de resíduos seja feita de uma forma mais eficiente. Obrigada, Gislaine, pelas ótimas contribuições. E agora, então, eu convido ao professor Sandro Romanelli para fazer a sua apresentação. Professor Sandro, à vontade, obrigada. Olá, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professora Natácia, professora Lilian. Obrigado pela honra de participar. Espero contribuir um pouquinho. A minha missão, pelo que as professoras pediram, era justamente passar um pouquinho da legislação, ou seja, vou descrever um pouco a lei justamente que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, vou fazer a apresentação aqui, um minutinho, deixa eu compartilhar. Ok. Já está... Ok. Bom, então aqui... Perfeito. Vamos lá. A ideia aqui é, enfim,
da Política Nacional de Resíduos Sólidos é acabar com essa imagem terrível. Essa aqui é uma imagem, uma foto do lixão da Estrutural em Brasília, e era tido como o maior da América Latina, criado junto com Brasília nos anos 50, e que, enfim, a ideia da Lei 12.305 de 2010 uma delas justamente acabar com os lixões. Eu já vou voltar no lixão da Estrutural depois, porque ele é muito relevante para a gente, é muito impactante saber que ele só foi acabar em 2018, e a lei é de 2010, então, aqui, dentro da parte jurídica, no artigo 7º, ela coloca os objetivos de não geração. Então, aqui, justamente, a ideia, né, de poder fazer o lixo zero, né, como a Keila estava falando, é sensacional, e também coloca a destinação final ambientalmente adequada. Isso ele vai explicar justamente como fazer o lixão, a diferença entre aterro sanitário, acabar com os lixões, diminuição do uso de recursos naturais, as ações de educação, aumento da reciclagem e a promoção da inclusão social. Interessante, porque aqui essa inclusão social está exatamente ligado nessa geração de emprego e renda para catadores e materiais recicláveis, que é o incentivo à formação das cooperativas para trabalhar na reciclagem, são essenciais para essa triagem e a reciclagem. Bom, os princípios, então, dispostos aqui de forma um pouco mais palatável do que o texto da lei, me desculpem trazer, mas pelo menos ajuda. Está aqui, não geração é o ideal. Segundo, se não for possível redução, então reutilização, então reciclagem, tratamento e disposição final daquilo que não pudesse ser reciclado. Isso está expresso no artigo 9º. Bom, aqui tem no artigo 13 uma classificação dos resíduos, o que é muito interessante, porque ela, aliás, não são só essas 3 alíneas, eu já vou falar, tem uma outra página grande aqui, mas o que eu vou focar nesses 3, porque a linha A fala de resíduos domiciliares, que são os originários de atividades domésticas de residência urbana, e os resíduos da limpeza urbana, varrição, vias públicas e serviços de limpeza urbana. E esses 2 são juntos considerados resíduos sólidos urbanos. E a lista ainda é longa, tem resíduo de estabelecimento comercial, resíduo de serviço de saneamento básico, resíduo industrial, de serviço de saúde, da construção civil, da produção, enfim, do agro-silvo-pastoril, que é agricultura e pecuária, serviço de transporte e mineração. Bom, aqui esse é o foco. A lei entrou em vigor em agosto de 2010. Bom, colocava um prazo, o artigo 55 dizia até agosto de 2012 para os municípios apresentarem um plano da gestão integrada. Inclusive, esse plano pode ser feito assim, integrando vários municípios, em um consórcio intermunicipal, e o prazo até 2 de agosto de 2014 era para encerrar os lixões. Aqui volto para Brasília. Nem em Brasília terminaram em 2014, terminaram em 2018 e era em cumprimento de ação judicial, porque ainda não tinham feito o aterro sanitário. Então, aqui, o que interessa, talvez, na apresentação, colocar que os dados, essa coleta de dados, ela é constante. A gente tem aqui os dados do Ministério do Meio Ambiente, que estão, uma página ativa, eu fiz um print da página, que vai dando, olhem só, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que são apenas 3.600 declarantes dos 500.500 municípios. Então, a gente está no escuro com relação a aproximadamente 1.900 municípios. E desses aqui no canto direito, que é o mais impactante, desses apenas 34% fazem a coleta seletiva, dos que informaram, né, dos 3.600. Então, dá para navegar e filtrar por município, para olhar, é bem interessante. Aqui, então, a população atendida por serviço de coleta, o objetivo é 100%, ainda são só 88% dentro da proporção dos municípios, e isso em 2019, né? O dado de 2020 é relativo às informações prestadas em 2019, inclusive os dados de 2020 estão coletando as informações e por conta da pandemia prorrogaram os dados. Bom,
aqui é interessante olhar, tem um relatório fantástico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que na lei era CENISA, aqui ficou só CENIS, mas que coloca, eu trouxe esse aqui da página 188, que era um quadro mostrando que ainda, olha só, do lixão, ainda existe, lembrem, o lixão era para ter encerrado lá em 2014, e ainda tem 26% dos municípios ainda tem lixão. Então, é um problema, né, e o lixão é sem controle. Bom, agora eu vou entrar na explicação exatamente dos tipos a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário, para ser um pouquinho mais didático e, enfim, o aterro sanitário, bom, aqui está o lixão. Lixão padrão é esse em que apenas não tem um controle do chorume, ele alcança o lençol freático, e não tem também um controle do metano oriundo da decomposição da matéria orgânica. Ele, enfim, ele não tem nenhuma preparação da terra para impedir o chorume de descer e contaminar o lençol freático, e também não tem a forma de controlar metano, e atrai, enfim, animais, insetos, e tá, céu aberto, né? O aterro controlado, então, ele tem uma cobertura de argila e grama, para ficar cobrindo e fazer, pelo menos, não ficar céu aberto, trazendo vetores, e ele também tem um sistema para captar chorume, e, né, a lógica de colocar uma manta de PVC, o que está aqui do canto direito, para ter essa manta de PVC para impedir o alcance do chorume no lençol freático e a contaminação. E a captação e queima do metano, que inclusive pode ser fonte de energia para usinas de biogás, né? Bom, finalmente, o aterro sanitário, o ideal, é esse em que a captação do chorume ela é tratada, né? Então, e a cobertura diária vai sendo também coberta, vai sendo repassada sobre os rejeitos ali. Bom, aqui é interessante também que a Lei 2.305 trouxe, que ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe uma responsabilidade que não é só municipal dos entes públicos, né, mas também para as empresas. O artigo 20 vai falar que vai estabelecer que estabelecimentos comerciais que gerem resíduos, tem uma lista grande, mas aqui eu destaquei as empresas de construção civil, estão sujeitas à elaboração de um plano de gerenciamento. E isso é interessante, porque é a ideia de grandes poluidores ou grandes produtores de lixo terem a obrigação de estabelecer a sua gestão sobre isso. E aqui, aproveitar, né, a Gislaine estava comentando do lixo zero, já fiz o print aqui para mostrar justamente essa importância da certificação de lixo zero, não só com grandes produtores, mas de ter, ou seja, a lei não obriga o lixo zero, mas ela coloca como objetivo final. Então, o trabalho do Instituto Lixo Zero e da Gislaine de conseguir fazer a conscientização das empresas e dar a certificação quando elas têm o plano implementado, é realmente a nossa meta final, é aquilo que a gente não pode esperar isso só das obrigações do setor público, mas justamente uma obrigação individual, e ela até brincou falando, puxa, posso ter uma casa lixo zero? Bom, eu posso fazer, eu só não vou ter a certificação que ela é empresarial, mas esse é o nosso objetivo. Então, tentar reduzir as embalagens, até no movimento de compras a granel, por exemplo, mas enfim, isso discutindo como objetivos finais. Tem também, a lei é longa, mas eu não poderia deixar de falar dos acordos setoriais com relação, então são acordos de poder público e fabricantes, importadores, que vão fazer o ciclo das embalagens. Esse aqui, por exemplo, é um acordo da Abliplast, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, para justamente ter um sistema de logística reversa. E aqui, essas cadeias de logística reversa, como pneus, agrotóxicos, né, tem algumas que já existiam antes da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu vou aqui passar a palavra, então, justamente a Keila, que apresentou para a gente, e
fiz o print exatamente dessa imagem que ela colocou, desses acordos setoriais implantados e que funciona aqui em Cascavel, né, do pneu, né, de embalagens vazias, enfim, e de eletrônica, que são importantes para a gente ter um caminho de logística reversa. Bom, finalmente, só para encerrar o futuro, o que nos reserva, a gente tem como aproveitar, é claro que o lixo zero é o objetivo, mas para conseguir financiar ou ter uma ideia de instalação, de melhorar a recuperação da energia, tem essas usinas termoelétricas a biomassa, e essa dispersão no mapa do Brasil, que é interessante, mostrando que o Sudeste, quer dizer, São Paulo, realmente é o maior lugar implantado, mas é uma excelente opção para que aterros sanitários, aterros controlados, possam gerar uma renda, né, a partir da geração elétrica, pela queima do metano que sai. A gente tem alguma coisa também no Paraná, mas ainda é incipiente no Brasil. Esse seria um objetivo de, pelo menos, poder financiar a instalação e a operação desses resíduos. E, para acabar, gostaria de deixar a dica, para quem não viu, do documentário Lixo Extraordinário, um documentário de 2010, olha só, justamente da época da implementação da lei, e do Vic Muniz. Vic Muniz é um artista plástico brasileiro, ele mora em Nova York já faz tempo, e ele faz arte com espaguete, com comida, com terra, com formiga, é impressionante. E ele fez esse documentário justamente em lixão, não me engano era um lixão no Rio de Janeiro. Bom, ele pegou trabalhadores de lá para justamente fazer as obras e reproduzir em lixo, à distância, fotos de obras clássicas. Essa, por exemplo, é a pintura A Morte de Marat, e transformando. E o documentário é fantástico, ele mostra todas as etapas, enfim, de como fazer do lixo algo sem valor, colocar no ápice da estética artística. Então, fica a dica para quem puder assistir. Lixo Extraordinário é muito bom. Agradecer pela oportunidade, e estou à disposição para as conversas, para as perguntas também. É isso, desculpem ter passado um pouquinho o tempo. Obrigada, Sandro. Não passou o tempo, não. Tá tão bom que eu acabei de comentar com a Natácia, nossa, esses 15 minutos está sendo muito pouco, porque os assuntos estão maravilhosos, está muito bom. Então, pessoal, a gente vai abrir uns minutinhos aí, uns 10, 15 minutinhos para um bate-papo, para a gente conversar, fazer algumas perguntas. Abrimos também para quem estiver assistindo, quiser mandar as perguntas aqui pelo chat, nós vamos fazer para os nossos convidados. E até que as perguntas vão chegando, aqui já tem uma, Natácia, depois se quiser dar uma olhada, até que as perguntas vão chegando, eu vou começar aqui fazendo as perguntas, então, mais um bate-papo. Acho que para a Keila, que está mais familiarizada com o município, né, falar um pouquinho mais sobre o aterro sanitário de Cascavel. Ele é considerado um modelo no país, né, Keila? Tem essa utilização também do gás para a produção de energia, né? Eu queria que você, se fosse possível, comentar um pouquinho a respeito para a gente, que eu acho que é bem interessante. Isso, Lilian, nós temos o aterro sanitário desde meados de 2003, antes era controlado, então, bem antes da política. Tem o reaproveitamento do biogás também, desde meados de 2006, né? E ele atende todas as normas, ele tem a geomembrana, até a foto que eu coloquei na apresentação, estava pequenininha ali, mas dá para ver bem. A questão da geomembrana, a questão da drenagem do churume e da drenagem do gás. E aí esse gás, ele é drenado, ele é direcionado a um gerador que queima o metano, a CO2, e gera energia. Legal. Muito interessante essa produção de energia e reutilização. Tem uma pergunta no chat, Natácia, você vai fazer ela? Já pegou aí? Sim, Lilian. A Vânia, que está perguntando como tem sido a adesão das empresas ao programa Lixo Zero. Ainda hoje a resistência tem sido grande? Na verdade,
A movimentação aqui no Brasil com relação ao lixo zero, ela é bem mais recente do que nos outros países, né? Então, a grande maioria das empresas desconhece a certificação, mas as empresas que têm já uma pegada de sustentabilidade, já estão ligadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas já estão fazendo várias ações relacionadas ao lixo zero, e aí quando você chega para conversar com essas empresas, ela na verdade só precisa de um certificado, porque ela já tem todas as premissas e já cumpre essas metas que são estabelecidas para o lixo zero. Mas sim, tem uma grande quantidade de empresas que ainda entendem a implantação de um plano lixo zero, de uma gestão de resíduos eficientes como um gasto. E, na verdade, ele é um investimento, porque em alguns casos, essa gestão eficiente, ela faz com que o estabelecimento, a empresa, ela reduza a quantidade de resíduos. E no caso dos grandes geradores, eles precisam pagar para que esse resíduo seja destinado. Então, se ela reduz o volume de resíduos que ela precisa pagar para destinar, ela também tem uma redução de custos. Então, isso é importante. Se você tem uma redução, você consegue mostrar isso para a empresa como consultor, que essa gestão eficiente, ela traz um benefício, não só ambiental, mas também financeiro, você consegue engajar mais as empresas e instituições. Acho que é isso. Acho que eu devo ter respondido. Acho que respondeu, sim. Tem uma pergunta aqui, acho que é da Stephanie, está aparecendo para mim, em relação às embalagens de inseticidas e repelente em aerosol. Existe logística reversa ou empresas que façam a reciclagem? Logística reversa não temos, mas hoje as embalagens que são encaminhadas pela população, né, ela é toda reciclada. A embalagem entra no metal, assim como os aerossóis e desodorante também, ela é 100% reciclável. Tanto de repelente, né, que tem a plástica também, como a de inseticida também vai para reciclagem. Mas não tem logística reversa nesse sentido. É bem interessante essa pergunta, porque hoje nós temos para embalagem de agrotóxicos vazias, né, que a maioria é plástico mesmo, tem toda aquela questão da tríplice lavagem e tudo mais, mas inseticida não tem nada. Tem a problemática também, ajudando a complementar a resposta, por exemplo, dos inseticidas, que você tem um produto que tem material acoplado, você tem alumínio e metal, e tem uma parte que é de plástico. Então, para fazer a reciclagem disso, realmente teria que ter um design, uma mudança de design nessa embalagem, ou uma logística reversa, porque quando chega não só a de inseticida, mas, por exemplo, alguns antitranspirantes, que são aerosóis e tem esse mesmo tipo de embalagem, tem 2 materiais acoplados, na cooperativa, os trabalhadores não fazem essa separação do metal e do plástico. Então, é um design que não ajuda, que a gente até fala no lixo zero que o lixo, né, não rejeito, o lixo é um erro de design, que a gente ainda tem que estruturar essas mudanças para que no futuro a gente não tenha esse desperdício, porque a gente fez um design errado. A gente tem que copiar mais da natureza, que eles chamam de biomimética, se inspirar na natureza para produzir coisas que sejam de menos trabalho para voltar para o ciclo. Exatamente, Gislaine, para finalizar. Os catadores fazem esse trabalho, mas é um trabalho manual e demorado. Então, tem uma pessoa só para fazer isso, para tirar aquela parte de plástico.
É um exemplo também das caixinhas longa-vida, né? Até alguns anos que tem a camada de plástico, alumínio e o papel. Então, até há pouco tempo atrás, não tinha como reciclar. Então, hoje já se desenvolveram tecnologias, mas requer a separação dessas três frações de materiais distintos. Sim. Ótimo. Então, eu adorei o termo que você usou, Gislaine, na sua apresentação, o redesign, aí ligado à economia circular, né? A gente teria hoje, assim, no Brasil, algum site que indique quais empresas têm esse selo Zero Waste, o lixo zero? Como que a gente poderia saber dessa pegada da empresa? O Lixo Zero, ele tem, o Instituto Lixo Zero tem um site que ele tem dentro das suas abas lá, quais são as empresas que já têm essa certificação, tem também no site quais são os consultores, onde eles estão presentes no Brasil todo, e atualmente, como a pandemia está afetando, as certificações estão afetando a produção, a geração de resíduos, as certificações estão paralisadas, mas já tem uma grande quantidade uma diversidade grande de empresas já que têm certificação. Tem restaurantes, em Florianópolis tem um restaurante Lixo Zero, aqui em Maringá a gente está certificando uma hamburgueria, tem empresas de vários setores que têm uma produção controlada. Eu acho que a Santa Luzia, que é um tipo eles produzem rodapés para construção, que é uma empresa certificada Lixo Zero também. Eu não estou lembrando outro que eu posso citar o nome, mas a diversidade de empresas que têm certificação é bem distinta. Restaurante, tem escolas também, escolas tanto públicas quanto privadas têm certificação do Lixo Zero, tem universidades que também estão implantando essa metodologia para se tornar Lixo Zero. A Federal de Santa Catarina tem um programa lá e outras também. E tem várias empresas que estão no caminho, não tem ainda certificação, porque a certificação só é dada, só é certificado quando 90% dos resíduos são encaminhados para a cadeia produtiva. Então, 90% para cima de reaproveitamento para ser certificado. Parece um número fácil para alguns e difícil para outros, né? Dependendo do setor, é mais fácil de você conseguir essa certificação. Obrigada. Felília, você tem mais alguma pergunta? Aqui no chat tem uma pergunta aqui no final. Teria algum exemplo de produto que teve seu design já redefinido, com o objetivo de melhorar o aproveitamento futuro do material da embalagem? Deixa eu ver. Olha, eu não tenho aqui, assim, produto com nome para citar, por exemplo, mas eu já vi alguns, não sei uma marca, por exemplo, vocês. Mas, por exemplo, eu vi um redesign de uma escova de dente, por exemplo. Uma escova de dente, ela tem o cabo dela todo de plástico, e a gente, a cada 3 meses, tem que trocar a escova de dente, segundo as orientações lá da odontologia. E isso é um lixo. Se misturar com o rejeito lá, com o orgânico é lixo, ou é um material que tem que ir para reciclagem, mas é um material que eu estou produzindo como resíduo. Então, o que eles fizeram? Eles produziram só a parte das cerdas para ser trocada. Então, o cabo permanece e eu troco só a parte das cerdas. Eu não preciso comprar uma escova nova inteira.
eu permaneço com o cabo e troco só a parte das cerdas. Eu encaixo lá e eu tenho uma escova nova. Eu reduzo a necessidade de produzir um plástico novo, uma coisa nova para substituir algo do meu dia a dia. E assim tem vários exemplos. Eu não estou lembrando nada assim tão relacionado ao dia a dia, assim, mas essa possibilidade é algo que tem que ser trabalhado, porque é extremamente importante reciclar o que a gente já produz, mas é importante para que a gente consiga, ao longo do tempo, atingir essas metas, fazer esse exercício de imaginar produtos que sejam mais sustentáveis, com um design diferente. Legal. Eu tenho uma pergunta vou pegar aqui porque é para o mesmo caminho, né? Uma curiosidade, né? Tem uns amaciantes, produto de limpeza, né? Sabão líquido, que você tem um refil, né, agora no mercado. Então, ao invés de você comprar a embalagem de 2 litros plásticos novamente, você compra o refil. Aí eu fiquei com uma dúvida. Aquela embalagem de refil, ela é o mesmo material do extrato de tomate, do milho verde, que a Keila mostrou lá na apresentação dela e que é difícil reciclagem, né? Então, será que está sendo uma boa troca eu trocar a embalagem plástica por esse refil de difícil reciclagem, né? Talvez a gente está sendo enganado por uma pseudo-propaganda ali. Eu fiquei na dúvida agora. O que vocês me falariam? A Keila confirma se é o mesmo material? Eu não sei bem desses. Mas eu sei, alguns, por exemplo, do Falamark, né, do Vanish, ela é só plástico. Mas do amaciante, eu acredito que não seja, porque o metalizado é para conservar, né? Uhum. E aí é mais voltado mesmo para a questão dos alimentos, que nós temos os maiores problemas. Mas aproveitando o gancho, a mesma questão em virtude de toda essa questão do plástico, do PET, se voltou a consumir vidro, né? Que é retornar as refrigerantes com embalagem de cerveja também retornável. Aí também a gente cai naquela questão. O PET hoje, o problema dele é quando ele não vai para coleta seletiva, ele é jogado na rua, né? Mas se ele for destinado, é muito mais fácil hoje você encaminhar para reciclagem e o valor é muito. Hoje eu consigo vender PET entre R$2 a R$3, dependendo do local, o quilo, do que o vidro, que é 3, 4 centavos. Então, por mais que seja retornável, que seja infinitamente reciclado, a questão é juntar esse material num ponto e ele fazer esse caminho para ser reciclado. Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar também. Sim, tem muita coisa para ser repensado, né? Às vezes, quem começa a estudar ou ver alguma coisa sobre lixo zero, às vezes pensa, não, esse pessoal aí é zero plástico, mas não é, na verdade, o plástico não é um vilão. É a forma como a gente trata essa questão da destinação e separação dele de forma errônea que torna ele um vilão, porque o plástico tem inúmeras aplicações que são importantes para o ser humano, na medicina, na tecnologia. Os fones de ouvido que a gente está usando é feito de plástico, o celular tem componente de plástico, computador. Então, tem como a gente eliminar o plástico da nossa vida, mas a gente pode fazer uma gestão correta desse material na nossa vida, né? Ele é importante para o ser humano como sociedade, comunidade. Eu acho que a gente busca caminhar numa ideologia de reconhecer, né, os nossos problemas, as dificuldades do ser humano. Aí eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a planejar as ações de recuperação. E aí eu queria perguntar para a Keila, então, quais são os projetos do município de Cascavel? Quais são para os próximos anos? Eu sei que há projeto de mais ecopontos a serem instalados, mais cooperativas de catadores. Aí na sua apresentação você falou que hoje a gente conta com 2 cooperativas de catadores de recicláveis, né? E se o município, então, ele tem essa perspectiva de aumentar o número de cooperativas e se há projeto também para partes de compostagem para destinação dos orgânicos. Em relação a reciclar, aos ecopontos que você falou, né?
os resíduos recicláveis, nós temos sim, é um projeto grande, é um convênio com a Itaipu Binacional, que estava, né, desde 2008, agora eles estão mudando um pouco o foco, mas financiando iniciativas na área de resíduos nos municípios da Bacia do Paraná 3, e nós fomos contemplados. Então, já estão em execução, são 6 ecopontos, né? Foi um nome que a administração deu, mas é uma unidade de triagem, UVR nós chamamos, Unidade de Valorização de Reciclável. Nós temos a do Ecoponto Santa Cruz, que está em fase final, inclusive já hoje fiquei acompanhando lá a instalação dos equipamentos, nós vamos inaugurar esse mês ainda. Aí a capacidade é para 25 catadores, ou 50 trabalhando em 2 turnos, totalmente equipada, todos os equipamentos com convênio com o Instituto Águas Paraná, que agora juntou tudo, né, o IAT, mas ainda na época do Águas Paraná. Nós temos o ecoponto do Cascavel Velho, também já 40% concluído, um ecoponto no Quebec, também obra, um ecoponto no Melissa, também obra, o do Brasília, que vai ser emitida a ordem de serviço essa semana, e a reforma ali do ecoponto da Manaus, onde funciona a Ecolixo, né, que já é uma estrutura antiga nossa, vai ser toda remodelada. Então, a intenção é espalhar esses pontos para evitar a concentração do reciclável num só. Não sei se vocês devem estar lembrados daquele episódio do incêndio ano passado, foi uma das cooperativas atendidas, a Cotacar, que agora foi realocada para Ecolixo, e o outro imóvel da Carimel é locado. Então, a intenção é sair do aluguel, aquele que pegou fogo era alugado também, então é um grande prejuízo para o município, e uma responsabilidade muito grande, né? É sair do aluguel e passar a operar nesses locais próprios do município, para também dar mais autonomia para as cooperativas e catadores, mais condições, o local é todo adequado, tem as normas de segurança, a questão do bombeiro, prevenção de incêndio de pânico, refeitório, então é tudo bem bonito mesmo. E a compostagem é uma briga antiga nossa. Nós tínhamos um projeto e, infelizmente, não sabemos se vai acontecer agora. A questão da pandemia, era um financiamento, então o repasse de recursos, eles estão realocando recursos, né? Então, está paralisado, mas seria um projeto piloto para começar aí com cerca de 10% do nosso resíduo, e nós precisamos, pelo volume de resíduos, se nós pegarmos hoje aproximadamente de 130 toneladas dia de material orgânico, é um volume muito grande, é praticamente a metade do que nós recebemos no aterro sanitário. Não pode ser o método convencional, porque não tem espaço para fazer, tem que ser um sistema acelerado, então envolve custo, ou uma biodigestão, mas é uma intenção, sim, o reaproveitamento do orgânico, que de certa forma hoje ele já é aproveitado porque tem o reaproveitamento do biogás, né? Mas nós gostaríamos, sim, de implantar pelo menos uma parte, começar com um piloto de uma parte do orgânico para geração de composto. Ótimo, Keila, obrigada. A gente tem uma pergunta da Tatiane, ela é professora da UTFPR Londrina, e ela gostaria de saber se a Prefeitura de Cascavel remunera as cooperativas por meio de contrato. Não, ainda não. Hoje nós não temos contratação das cooperativas. Nós temos um chamamento público pela Lei das Parcerias Voluntárias, que é o antigo convênio, né? A gente abre um chamamento público e faz um acordo de cooperação. E aí o que a gente repassa é o imóvel, água, luz, despesas gerais, e entrega o material para elas na porta do barracão. Mas não há remuneração por prestação de serviço. Então, uma das intenções também de sair dessa despesa do aluguel agora é passar a remunerá-las, é fazer a contratação do serviço por dispensa de licitação e passar a remunerá-las por tonelada processada. Interessante. Tem um comentário aqui em relação ao lixo eletrônico, Cláudio Romanelli. Em relação ao lixo eletrônico, existe um programa chamado Ambientronic,
o gargalo tecnológico é separar cada material do lixo para reciclagem. Pouquíssimos países conseguem fazer isso ainda, né? Faz um comentário aí em relação ao lixo eletrônico. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa dessa vertente aí do lixo eletrônico. Electronic é o nome do projeto? Não conheço. Ambientronic. Isso. Um programa chamado Ambientrônico. Eu também não conheço ele ainda. Eu queria fazer uma pergunta, então, para o professor Sandro. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está completando 10 anos, né? E a gente viu que muitos municípios de grande porte aí não conseguiram ainda se adequar ao que a legislação prevê, né? E qual é a ferramenta, então, que o poder público é cobrado para que ele cumpra a lei? O caminho habitual, por exemplo, eu posso descrever o caminho institucional que existe, normalmente são ações que o Ministério Público, né, os Ministérios Públicos, o Ministério Público Estadual tem normalmente uma procuradoria específica com relação a direitos difusos e coletivos ou de meio ambiente, e é comum que façam, ou seja, muitos dos lixões são desativados por conta, então, da ação do Ministério Público, pedindo para a Justiça uma fixação de prazo com multa, mas no final acaba sendo uma questão de imposição de custos e de tentativa, porque os municípios que não se adequam, o maior entrave normalmente está em questões econômicas, nos custos envolvidos na formação do aterro, nos custos envolvidos também no que fazer depois, ou seja, de como custear essa coleta. Então, o caminho institucional, você entendendo, é lei, sim, e daí? Bom, normalmente é o Ministério Público que vai, poderia, por exemplo, é possível fazer, não é só o Ministério Público, uma associação de meio ambiente que tenha mais de um ano de vida, de existência, ela pode fazer, ela tem o direito de fazer ação civil pública também, está na lei da ação civil pública, e talvez, eu acho que seria um caso, talvez, de uma ação popular também, uma outra forma de ação que existe, que daí é um cidadão com título de eleitor, pode mover ação com relação aos cumprimentos, mas eu acho que o caminho habitual seria por conta do Ministério Público. E uma curiosidade é que, inclusive, algumas vezes, os próprios gestores dizem, olha, eu não consigo no meu orçamento fazer essa alteração, não tenho, seja, a vontade política não ultrapassa, o município não tem, enfim, o prefeito diz, até entra em acordo com os promotores de justiça, dizendo, olha, por favor, entrem com a ação, porque daí eu cumpro, do ponto de vista orçamentário, a decisão judicial. Então esse desenho institucional no Brasil é interessante, ou seja, algumas vezes o empurrão vem por conta do Ministério Público ou das associações de meio ambiente que podem fazer ação civil pública. Professor Sandro, ótima colocação, porque o nosso Ministério Público aqui é muito atuante, muito mesmo. Nós temos o plano integrado, né, aprovado e tudo mais. Aí o que o nosso Ministério Público fez? Ele abriu um inquérito para cada ação do cronograma. Então, nós temos hoje 17 inquéritos em andamento no MP. E vai perguntando, e imagina, né? Ou seja, manda no ofício, perguntei. Para tudo. É uma coisa aí alguns foram encerrados, mas assim, muitos avanços, por exemplo, da coleta seletiva, é um dos inquéritos que nós atendemos e foi encerrado. Aí tem alguns em aberto ainda, principalmente que se refere à questão de logística inversa, volumosos, mas muitos dos avanços que os municípios alcançam graças ao Ministério Público. E a compostagem também, nós temos não chega a ser uma ação civil pública, mas já sempre está vindo ofício, dando uma cutucadinha ali, quanto que vai ser feito. Tem também o termo de ajustamento de conduta, né, o TAC, que dá para afirmar. Eu acho que é interessante até do ponto de vista político, né, porque a gente pensa em município, a gestão não é una, né, assim, no sentido, tem vertentes e correntes dentro, então, às vezes, esse empurrãozinho do Ministério Público, eu diria muitas vezes, ele consegue, do
ponto de vista político, dizer, bom, agora é prioridade porque está aqui, a gente tem que responder a ação, tem que responder esse ofício, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Até um argumento para secretários do meio ambiente poderem colocar sua pauta em ação, né? Porque Exatamente. em política é um cabo de força, a gente nunca sabe, depende de quem tem mais força, né? Uhum. E aí, então, pegando um gancho aí, considerando esses números, né, que o professor Sandro mostrou de uma quantidade bem pequena de municípios que se adequaram a isso, a gente tem que nos sentir privilegiados em Cascavel, né, por termos a coleta seletiva, por termos o aterro sanitário, né, por ter funcionando, né, isso tudo. E aí cabe, então, uma sensibilização também, né, das pessoas para que tenha uma maior adesão à separação dos resíduos nos lares, né, ao cuidado também, que a Keila já falou, dessa limpeza para ir para a coleta seletiva, né? Então, a gente ter esse hábito, colocar dentro dos nossos lares esse hábito de separar, né? Pelo menos separar aí o reciclável do orgânico e do rejeito, né? Já que a gente tem o privilégio de ter essa coleta seletiva, né? E essa destinação correta dos materiais, já que nós temos esse privilégio de ter aqui no município, a gente também tem que fazer a nossa parte e colaborar para que isso seja cada vez mais eficiente, né? Porque a eficiência desse processo instalado pelo município depende da separação de cada um dentro das casas, né? Para que o que chegue no aterro sanitário seja só rejeito, né? Depende da gente fazer isso, né? Então, a gente também tem que colaborar com o município para que essa implantação, né, esse trabalho que eles fazem, seja cada vez mais eficiente com a nossa colaboração dentro da nossa casa. Então, acho que cabe essa sensibilização. Sim. Que o professor Sandro falou que na lei, né, de resíduos sólidos, a gente tem esse dever, essa obrigação compartilhada. Então, como a Lília estava falando, a gente como cidadão, as empresas e o município tem que trabalhar em conjunto para que isso aconteça, né? Para ter um encaminhamento correto. E a gente fazendo isso, a gente está contribuindo para nós como cidadãos na saúde e mantendo o meio ambiente sem impacto e também reduzindo os custos da prefeitura, que, na verdade, quem paga somos nós. Então, isso tem uma conexão, uma integração muito grande. Não é vou separar porque eu acho bonito, mas porque também tem um impacto no ambiente econômico, nos gastos do município, tem toda a sua importância, é uma questão extremamente importante. Curiosidade só de formas, né, de remuneração, né, o custo do lixo, né, que alguns países fazem para incentivar, do ponto de vista econômico, a adesão ao lixo zero, fazem a taxa de lixo ser proporcional à pesagem do lixo produzido na residência, né? Sim. Então, por exemplo, o que é um excelente, como o órgão mais sensível do corpo humano muitas vezes é o bolso, então pelo menos fazem uma adesão para diminuição, né, porque hoje a taxa ela é calculada com outras bases, né, por região, proporcional um pouco ao valor venal. Eu vi na lei municipal de Cascavel, é bem segmentado, mas ainda assim uma forma, um ideal futuro talvez seja isso, né, ter a pesagem do caminhão de lixo, né, assim, fazendo, olha, isso aqui é tantas toneladas no ano, então está aqui tua taxa de lixo proporcional, na lógica de uma taxa de serviço público, né, ou seja, exatamente proporcional a quanto foi utilizado, né, e não, hoje é uma estimativa, né, ainda que seja lixo zero, for pagar, né. O lixo zero em outros países, principalmente na Itália, ele é bem difundido, e essa questão que você falou da pesagem dos resíduos, em algumas cidades ela é feita porta a porta, e isso ajuda eles a atingirem essa meta, né? Lógico que para cada município, se fosse implantar essas metas no Brasil,
elas têm suas peculiaridades, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser feita, a separação dos resíduos na fonte. A gente tem que separar em casa certinho, para que depois seja feito esse encaminhamento. Tem uma coisa que a Gislaine falou esses dias numa outra live que eu assisti dela, né? Que a partir do momento que a embalagem entra dentro da sua casa, a responsabilidade é sua, né? Então a gente não pode deixar a responsabilidade só para a prefeitura coletar, a prefeitura destinar ao aterro, né? A gente tem que fazer a nossa parte como cidadãos. Pessoal, eu teria mais assim inúmeras perguntas para ficar fazendo para vocês. A gente teve um comentário aqui que eu achei muito interessante, que a pessoa falou assim que nunca assistiu uma palestra sobre lixos tão interessante, né? Então, acho que eu fiquei muito satisfeita com essa noite, né? Acho que a gente pôde celebrar aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, falando de uma coisa tão importante, né? E levantando tantos pontos aí para a gente pensar e tantas informações que vocês repassaram para a gente. Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês. Deixo aí, se vocês quiserem falar uma palavrinha final, e a gente se encaminha, então, para encerrar nosso encontro hoje. Muito obrigada. Eu vou começar, então, as palavras finais aqui. Vou agradecer o convite da Lilian, que entrou em contato comigo e fez essa ponte para eu poder falar com vocês e ter como companheiros aí de fala hoje a Keila e o Sandro, que foi ótimo essa interação. E se o pessoal que está assistindo agora e vier assistir essa live, que se tiver interesse em ser embaixadora, é só entrar em contato com o Instituto Lixo Zero, que não precisa ter formação em técnica de biologia ou qualquer formação acadêmica, basta ter essa vontade de motivar e engajar as pessoas para fazer essa gestão de lixo zero eficiente. Então, pode ser o pessoal que está fazendo técnico, ou o pessoal ainda no ensino médio. Eu acho que, na verdade, tem que ter mais de 18 anos, mas todo mundo que tivesse interesse pode ser embaixador na sua cidade, para levar essa questão da motivação lixo zero. Então, é só entrar no site do Instituto e fazer esse cadastro como embaixador. E quem tiver interesse em saber mais coisas sobre o lixo zero também pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, principalmente no @biotalk_, que é onde eu atuo como consultora, e a gente também está disponível para engajar outras pessoas, participar de palestras e fazer consultoria, tudo que tiver essa conexão, integração com relação aos resíduos, compostagem também, a gente adora falar sobre compostagem, acho que a professora Natácia perguntou da compostagem, a gente também adora falar sobre compostagem, então, quem tiver interesse, só procurar a gente no perfil do @biotalk_. Eu, então, só agradecer o convite, Natácia. Obrigada por lembrar de mim. Aí, quando ela me ligou, eu até pensei, nossa, será que eu vou dar conta que essa semana, em virtude da questão da Ecoponto, está bem corrido para mim, mas quando ela me falou do assunto, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, nem que seja para conscientizar uma pessoa no final do encontro, que comece a separar, ou que não pare. A gente usa o slogan, separe e não pare, porque uma vez que você institui o hábito, você não para. Então, é muito importante que as pessoas não parem de separar. Tem hoje mais de 100 famílias que dependem, tem toda a questão do recurso que é investido, a Secretaria do Meio Ambiente no município, que tem a pasta da limpeza pública, é um dos maiores orçamentos, realmente. Depois da saúde e educação, quem tem a responsabilidade da limpeza pública é um orçamento bem grande mesmo que é investido. Então, tem um investimento, tem a estrutura, e nós estamos esperando o material. Se as pessoas não fizerem a sua parte, não vai chegar o material e não vai ser realizado o trabalho que a gente está preparado para fazer. Então, obrigada a vocês pelo convite, parabéns pelo trabalho, sei do trabalho que vocês realizam.
no FPR em relação à questão dos resíduos, a parceria com as cooperativas, parceiras nossas também. Então, é só agradecer mesmo e me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, tem meu e-mail na apresentação, ou liga lá na Secretaria do Meio Ambiente. Fiquei por último, né, mas é só porque sou da casa, né, colega da Natácia e da Lília, e eu diria, bom, eu aprendi muito, eu agradeço, eu assim, parabenizo Gislaine e Keila pelo trabalho, eu confesso, não conhecia, assim, a profundidade e a extensão, é muito, muito prazeroso poder, eu fui mais espectador, né, eu fiz, e eu aprendi muito, então, quero agradecer também o convite e espero que tenham aproveitado todos. Obrigada, Sandro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e vamos continuar com aquela meta, né, de agir localmente, pensar globalmente, cada um fazendo sua parte, que há esperança, né? Então, um grande abraço a todos, obrigada novamente e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.